Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre transtorno sexual, ou melhor, transtorno hipersexual. Na verdade, falar sobre questões sexuais sempre foi um grande tabu. Como nós sabemos, existe a influência direta da igreja, das ideologias, e esse assunto durante muitos séculos foi sempre visto como algo demoníaco, como algo que não deveria ser falado. Foi somente no século XX que alguns estudiosos, alguns filósofos e acadêmicos começaram a enfrentar essa temática sexual de forma mais aberta, podemos dizer assim. No entanto, o grande mesmo passo para essa emancipação é de certa forma recente. Discutir sobre esses assuntos são essenciais, são assuntos essenciais para a qualidade de vida, e a gente vai trazer um desses assuntos que é polêmico e não é, e a gente vai trabalhar bastante nesse aspecto dentro desse artigo publicado na revista Núcleo do Conhecimento, aonde ele traz o transtorno hipersexual, uma análise sobre os traços comportamentais, sociais e psicológicos comuns entre as pessoas acometidas pelo transtorno de comportamento sexual compulsivo. E aí existe já aquela discussão, até que ponto você está na cadeia da normalidade, e a partir de que momento esse desejo sexual começa a se tratar ou considerar como algo patológico. Então, esse artigo foi escrito pela Lariane de Vasconcelos Cardenhas, publicado em fevereiro de 2022, então é um artigo relativamente recente, e ele está estruturado no resumo, introdução, método, resultados e discussões, as teorias sobre sexualidade e instinto sexual, o DSM-5, os comportamentos parafílicos e a compulsão sexual, entre o prazer e o sofrimento, os comportamentos compulsivos e o transtorno hipersexual, e as considerações finais. Ele é um artigo bem completo, bem extenso, e nós não vamos conseguir abordar aqui toda a riqueza de detalhe que esse material nos traz. Por isso, eu já sugiro que você vá até a revista, nós vamos deixar o link aqui, leia esse material. Se você é pai, mãe, educador, profissional diverso, se você trabalha com saúde mental, psicólogo, qualquer atividade de relação entre indivíduos, promovem esses assuntos, o conhecimento sobre esses assuntos, em um patamar muito relevante para o seu desenvolvimento de vida, não só reconhecimento do outro, mas reconhecimento pessoal. A gente vai começar fazendo aquele exercício. Lembre-se, sempre quando você pensar em um artigo científico, em utilizar, em citar, em conhecer o local de fala, é necessário que você conheça o autor, quem é o autor desse material, da onde ele está falando, e até para você entender com destreza a linguagem utilizada no material. Bom, ele foi escrito apenas pela Lariane de Vasconcelos Cardenas, pós-graduada em Serviço Social e Saúde Coletiva, pós-graduada em Saúde Mental e Terapias Cognitivas e graduada em Serviço Social. E aqui ela deixa também o endereço do Orcaid dela, caso alguém queira apreciar outros artigos que ela escreveu. No resumo, ela coloca o seguinte: o transtorno de comportamento sexual compulsivo está organizado na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com Saúde, no CID-11. E aqui ela coloca o CID de 2018, que é a tabela que nós estamos usando até o momento, como uma ausência em conter os impulsos sexuais, fato este que resulta em comportamentos repetitivos, que por sua vez causam diversos danos psicológicos àqueles ou aquelas que sofrem com o chamado transtorno hipersexual. Os impactos causados pelo transtorno hipersexual são muitos, afetando principalmente a vida pessoal, familiar e afetiva dos sujeitos. E aí ela toma o cuidado, ou de todos que são acometidos por ele. Sendo de extrema importância identificar os traços comuns entre aqueles que sofrem com essa psicopatologia, a fim de procurar entender a causa do sofrimento psíquico daquele indivíduo.
de modo a encaminhá-lo para o tratamento mais adequado. Partindo desses pressupostos, esta pesquisa tem a seguinte questão norteadora: quais são as características comportamentais, sociais e psicológicas comuns entre os indivíduos que possuem transtorno de comportamento sexual compulsivo? E tem como objetivo geral tecer uma discussão sobre o transtorno e analisar as características comportamentais, sociais, psicológicas entre aqueles que o apresentam. Para isto, a metodologia usada foi a de revisão bibliográfica, abrangendo a consulta de livros, artigos, manuais, dentre outras fontes. O trabalho apresenta como resultado a sistematização da discussão acerca do referido tema, destacando que entre as características mais comuns entre aqueles que possuem o transtorno do comportamento sexual compulsivo estão sentimento de culpa, ansiedade, sensação de aprisionamento por não conseguir frear os impulsos sexuais, traços de abstinência quando há, por algum motivo, ausência de atividades ligadas ao sexo, distanciamento da família e dos amigos, prejuízos das relações afetivas, traços em alguns casos de comportamento parafílicos, além de troca de compulsões. Como palavras-chave, transtorno hipersexual, comportamento sexual, sexualidade e saúde. Na introdução, então, a autora traz aqui para a gente um retorno, um esclarecimento dessa classificação, de acordo com a classificação das patologias, a classificação internacionais das doenças, lançada pela OMS, trabalha com os CIDs que foram incluídos, na questão principalmente de comportamentos compulsivos, e especialmente nesse caso do transtorno, hipersexual ou impulso sexual excessivo. Trabalha também com a questão do indicador, um retorno aí àquele assunto que eu estava falando anteriormente, sobre a dificuldade de se tratar com essa temática, sobre a questão de compreender o que seria uma patologia e o que seria o conhecimento comum, questões ideológicas, questões até mesmo ligadas a concepções não científicas e sim de dogmas religiosos, e aonde estaria então essa ligação para compreender essa linha tênue entre a questão sexual como promotora de saúde e a questão sexual enquanto problema patológico, enquanto patologia, psicopatologia também. E aí, nos resultados de discussões, ela divide os resultados e discussões de acordo com as teorias, e de acordo com os achados dentro da literatura e dos estudos, trazendo então as teorias sobre sexualidade e instinto sexual. E aqui então ela traz o Foucault. Foucault, para quem não sabe, foi um grande pesquisador. Ele trabalhou muito com essa questão sexual, principalmente no final, na sua última fase ali de estudos. Ele trabalhou nessa compreensão, ele trabalhou muito com relação ao biocontrole, a biopolítica, a questão dos hospitais psiquiátricos. Eu tenho uma grande sequência aqui de materiais para falar para vocês, porque realmente esse autor foi uma pessoa que publicou muito, e questões sempre relacionadas a essas compreensões profundas. E aí, por isso até que ela usa Foucault com bastante, para quem vai trabalhar com essa parte da sexualidade, saúde comportamental, saúde sexual, biopolíticas, não tem como fugir de pelo menos pincelar alguma coisa de Foucault. Aí ela fala dos outros autores que antecederam, que tiveram esses interesses pela pesquisa. Fala do Freud. Freud também foi um psicanalista, médico psicanalista, fundador, a gente pode dizer, ele é conhecido aqui, principalmente no mundo ocidental, como pai da psicanálise. Ele trabalha muito com essas questões sexuais que ela traz aqui pra gente. Tem alguns autores contemporâneos também. Na sequência, ela fala também sobre o DSM-5, os comportamentos parafílicos e a compulsão sexual. O texto realmente está muito bem construído, muito interessante. Ela termina então essa discussão dos dados colocando o tópico entre o prazer e os sofrimentos, os comportamentos compulsivos e transtorno hipersexual, trazendo então as considerações finais. Nas considerações finais,
a autora coloca o seguinte: com base nas discussões tecidas nos tópicos anteriores, pode-se alcançar a percepção de que o transtorno do comportamento sexual compulsivo ou transtorno hipersexual é um tipo de disfunção que afeta a saúde dos indivíduos de diversas formas, não somente em seu aspecto mental, como também na vida social e emocional daqueles que sofrem com essa psicopatologia. O trabalho teve a seguinte questão norteadora: quais são as características comportamentais, sociais e psicológicas comuns entre os indivíduos que possuem transtorno de comportamento sexual compulsivo, tendo como principais respostas a esta pergunta a carga de culpa e o grande sofrimento psicológico desses indivíduos por não conseguirem ter o domínio sobre seus comportamentos. Os sintomas relacionados à abstinência, quando a ausência de atividades ligadas ao sexo, o distanciamento da família e amigos, o prejuízo das relações afetivas, os traços em alguns casos de comportamentos parafílicos, além de troca de compulsões, tão comum não somente entre os que possuem transtorno hipersexual, mas estando também ligado a outros tipos de comportamento compulsivo. Sendo assim, com o propósito de buscar a intervenção mais adequada para aqueles que possuem o transtorno hipersexual, devemos retirar este tipo de conduta do campo da moral, no sentido de não estigmatizar ou vitimizar aqueles que possuem transtorno de controle de impulsos, nas suas mais variadas ordens, pois as análises morais que se colocam frente aos transtornos e impulsos são um fator que dificulta tanto a intervenção profissional resolutiva quanto a procura dos sujeitos para o tratamento. Analisar a origem do transtorno de comportamento sexual compulsivo é, sobretudo, procurar entender a causa do sofrimento psíquico daquele indivíduo, e não somente da sua compulsão, de modo a encaminhar o sujeito para o tratamento que mais se adequa à sua realidade. Então, a gente já tinha falado sobre isso, é muito importante não estigmatizar. Transtornos compulsivos, qualquer comportamento compulsivo tem que ser tratado saindo desse campo estigmatizado, do campo ideológico e trabalhando com ciência, com consciência e com lógica. Tá certo? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo desse vídeo, acessar o artigo aqui, você tem contato direto com a autora e consegue tirar dúvidas ou fazer comentários a respeito do material. E lembre-se, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, estamos sempre à disposição para a transmissão do conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!